Olá, estamos iniciando mais uma segunda dupla ao lado do nosso querido amigo professor doutor Jorge Vieira. E hoje a gente vai discutir os últimos fatos de relevância para o nosso país, que cercam todo esse trajeto político, né, que tanto tem inquietado as massas, deixado a gente tão preocupado num cenário assim muito complicado. E, desde já, muito obrigado, professor, pela sua presença. A primeira pergunta é a seguinte, referente a uma situação que tem mexido diretamente com o bolso de todos nós, sobretudo com as pessoas mais humildes, os mais pobres, que é essa inflação terrível que a gente já começa a sentir no supermercado. Olha, só para o senhor ter ideia, recentemente eu fui ao supermercado fazer umas compras. Quando eu chego no supermercado, a bandeja do frango de 1 quilo estava custando R$ 35. Vê se pode isso, professor. R$ 35 num determinado supermercado aqui da capital alagoana. Aí eu pergunto ao senhor, tem jeito esse nosso país com Paulo Guedes, com essa política financeira tão nefasta, que a gente não está vendo saída, né, professor? Boa noite. Boa noite, é um prazer mais uma vez estar aqui com você e com os nossos seguidores, né, e seguidoras, e dizer para você, assim, que nós já tivemos a oportunidade, inclusive nas nossas lives da segunda-feira, estar analisando os sistemas econômicos, né, e você me faz uma pergunta, tem perspectiva com o atual modelo e com a atual gestão que está sendo conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro? Eu vou dizer com absoluta convicção, não, 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 não. E é muito simples a questão, porque o modelo do Bolsonaro é um desastre. Na história já está comprovado. No século XIX, esse modelo, e olhe que não era desastroso politicamente, as figuras que estavam conduzindo, chegou ao caos, né? Em 1848, Karl Marx denuncia o modelo de exploração do sistema capitalista. Depois, em 1891, o Papa Leão XIII escreve uma encíclica, a Rerum Novarum, denunciando também a mesma situação. Em 1917, a Rússia faz a Revolução Bolchevique, exatamente onde nós entramos com um mundo polarizado, e, finalmente, em 1929, a grande crise do capital. Por quê? Eu digo que é simples, desculpe. É simples porque, no modelo, e olhe que agora tem algumas variantes importantes, que aprofunda mais a crise, que é o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, a cada 10 dias cria uma crise, né? Então, isso está já analisado, diagnosticado e comprovado. Então, a cada 10 dias, ele próprio já é uma crise, né? A política, a pessoa, o que ele faz. Você imagine a política econômica em si, porque a política econômica em si, ela é extremamente concentradora do capital internacional, do capital nacional. Então, a economia está na mão de poucos, né? São poucos os que são beneficiados com esse modelo econômico, em detrimento da maioria da população. Ora, se a maioria da população não consome, obviamente que a economia não circula. Então, a matemática é simples. Se a classe trabalhadora e a maioria da população em geral não tem acesso aos bens produzidos pela sociedade, o cenário é crise econômica, que é isso que nós estamos vivendo. Agora, como eu digo, que a situação se agrava mais pelo próprio ocupante da cadeira da presidência da República, que ele é um fator de crise permanente. Então, e eu digo, para a gente fechar essa questão, com absoluta convicção, a crise vai aumentar, eu não vendo ilusão, vamos ter esperança, vamos torcer pelo nosso Brasil, pelo nosso... Não existe isso.
Não existe torcida. A economia é matemática. Economia, ou você distribui com a população para que ela tenha acesso aos bens de consumo, ou efetivamente não vai ter consumo. E não tendo consumo, a economia está estagnada e é um fator extremamente impulsionador da especulação financeira, etc., e tudo isso que a gente já conhece. Infelizmente, Gabriel, é esse o quadro que nós estamos vivendo. Pois é, professor, a gente indo agora para um outro polo, recentemente o presidente da República esteve em Nova York, né, participando de uma reunião da cúpula da ONU, e, enfim, um discurso completamente mentiroso, como a gente observou. E um fato que chama a atenção é o seguinte: um chefe de Estado, né, é o único, na verdade, o único chefe de Estado que se alimentou nas calçadas de Nova York. Inclusive, alimentou as suas bases como se aquilo fosse um gesto de humildade, de simplicidade, né? Comer com as mãos, tudo mais. E o resultado disso está aí. Voltam para o Brasil, todos, a maioria contaminados pelo Covid, né? Incluindo o seu ministro da Saúde, né? O Marcelo Queiroga, que deu dedo, né? Não vou fazer o gesto, é óbvio, mas deu o dedo do meio para manifestantes lá em Nova York. E eu pergunto ao senhor, como que o senhor enxergou essa vergonha nacional para o Brasil? Porque eu imagino, professor, o que é para um chefe de Estado, né, para os outros chefes de Estado, ter visto aquilo, um presidente da República comendo em pé numa calçada como se fosse uma pessoa qualquer, enfim. Como que o senhor enxerga essa triste e dura realidade? Olha, na verdade, a imagem que a gente sente do Bolsonaro é que ele, de fato, foi comendo a sarjeta, né? A sarjeta da periferia, da diplomacia, do exercício do cargo. Mas, na verdade, ele também foi para lá porque tiveram que fazer um puxadinho, um cercadinho para ele comer, porque ele não era vacinado e o hotel não aceitava, entendeu? Então, na verdade, são vários elementos que expressam a degradação da liturgia do cargo. Não é nada de humildade, não. Eles estão atolados em compras de mansões e mansões. Ele fez aquele gesto para a sua galera, para o seu cercadinho, né? Então, na verdade, é isso. Infelizmente, o Gabriel, nós estamos no submundo da hipocrisia, no submundo. É tanto que a esposa do Bolsonaro, ao invés de valorizar o SUS e ser vacinada aqui, foi se vacinar nos Estados Unidos. Então, cadê a humildade da família? Entende? Então, quer dizer, é um descaramento total, disfarçatez total, hipocrisia total. Eu não sei que qualitativo se dá para esse submundo que está hoje na presidência da República. Hoje nós somos chacotas em todos os níveis, em todos os jornais do mundo, né? E foi coroado negativamente com o dedo médio, né, do ministro da Saúde para a população, que ficou aí veiculado no mundo todo, que é a expressão do grupo que está aí, né? É uma expressão de falta de educação, falta de moral, falta de ética, falta de compromisso da cidadania, faltam tudo ali entre eles. E é incrível que os seus comandados fazem de tudo para estar bem quisto com o chefe, praticando esse tipo de comportamento. Então, eles mesmos já fazem para agradar ao seu chefe maior,
que é a degradação da República, desse grupo que se instalou na República Brasileira. É lamentável, só dá vontade de vomitar diante de um quadro que nós estamos vivendo. Perfeito, professor. Recentemente eu estava lendo um artigo, né, falando sobre a era vitoriana, e a Rainha Vitória ela ficou impressionada com a educação, a qualidade do nosso imperador Dom Pedro II, quando ele visitou, né, o palácio da rainha, né, da Vitória, e ela escreveu em seu diário pessoal o quanto ela ficou, o quão ela ficou impressionada com o nosso imperador. Dizia ela que era um dos homens mais cultos que ela já havia conhecido e conversado. Até porque o imperador brasileiro, segundo a própria rainha, era um dos poucos homens do mundo que falava mais de 10 idiomas. Na verdade, ele falava 16 idiomas. Imagine o grau de cultura que se tinha o Dom Pedro II. Aí a gente faz, eu estou falando isso para a gente fazer um paralelo. Claro, não há comparação nenhuma, né, com essa coisa esdrúxula do atual presidente da República. Mas a gente vê como que os nossos representantes já foram tratados um dia por nobres, príncipes, reis, rainhas, atualmente mesmo, o próprio Getúlio Vargas, né, o Juscelino Kubitschek, entre tantos outros presidentes memoráveis que o Brasil teve, cada um, claro, com o seu segmento, e hoje a gente tem o que a gente tem. Professor, uma próxima questão, para a gente caminhar para a nossa reta final, é que o presidente da República comemorou 1000 dias de governo. E, para nossa surpresa, ele foi inaugurar 10 quilômetros de asfalto. O que o senhor tem a falar sobre isso, professor? Mostra a prioridade do governo, né? É nada, zero. Eles estão brincando de governar, né? Um presidente da República, olha, nem aqui, em um município menor que tiver, tem obras superiores ao que o presidente foi inaugurar. Então, quer dizer, o que é que você tem de legado, de projeto político desse governo? Nenhum. A educação é um caos. A saúde, mais ainda. A infraestrutura, completamente. Então, você levanta 1000 dias de governo, é só conflito, confusão, e ele falando para o cercadinho dele, e destruição, né? O projeto político dele acabou com o meio ambiente, os índices. Hoje nós estão com os dados de ontem, 2 milhões de famílias estão na linha extrema da miséria nos 1000 dias de governo. 2 milhões de famílias. Então, quer dizer, o que é que ele tem para comemorar? A desgraça que ele construiu. O aprofundamento das desigualdades sociais que ele construiu. É isso que tem sido a consequência desse desgoverno do atual ocupante da cadeira da presidência da República. Então, assim, sinceramente, Gabriel, 1000 dias são 1000 dias de profunda desgraça social e política, econômica, institucional e de promoção do ódio. Em síntese, esse é o governo Bolsonaro. Resumindo em uma única palavra, eu acho que é o grande retrocesso, né? É o retrocesso geral. Isso. Professor, para a gente, uma penúltima questão para a gente, a Anistia Internacional, segundo o site Estadão, tá?
o jornal Estadão diz que a Anistia Internacional aponta 32 violações de direitos humanos nos 1.000 dias do governo Bolsonaro. Vamos só repetir. A Anistia Internacional aponta 32 violações de direitos humanos nos 1.000 dias do governo Bolsonaro. É o que o senhor estava falando, né, professor? Que a gente citou agora, é o retrocesso total. Como que o senhor enxerga essa avaliação da Anistia Internacional? A Anistia Internacional tem um papel fundamental na história mundial, né? Tem credibilidade, tem respaldo, tem seriedade, né? A Anistia Internacional. E o que foi identificado expressa exatamente a política de promoção da violência contra a maioria da população, que essa população eles são extremamente violentos em sua política contra os negros, contra os indígenas, contra homossexuais, contra pobres, e são exatamente o oposto, subservientes ao capital internacional. Então, é assim, sensibilidade zero para com a população, a maioria da população, e subserviência a 1.000 com os setores abastados em nível nacional e internacional. Então, o que a Anistia Internacional identificou, diagnosticou, é isso, né? A promoção do desrespeito, da violência contra essas populações historicamente precarizadas. Perfeito. Professor, uma última questão para a gente é o seguinte: o segundo site, o UOL Notícias, Bolsonaro e Lula viram alvo em debate com presidenciáveis da, entre aspas, terceira via. Essa notícia que saiu aí no UOL. Bom, eu continuo acreditando, diante das pesquisas que estão saindo recentemente, a gente tem observado que uma terceira via para o Brasil, eu acho que não vai acontecer, porque o Lula está disparado aí em todas as pesquisas. É o que a gente tem, pelo menos é o cenário que as pesquisas têm apontado. Então, para desespero, é óbvio, do atual presidente da República, que aí já começa a plantar todo tipo de mentiras, isso e aquilo outro, para poder desestabilizar o presidente, o candidato, no caso, Lula. Como que o senhor vê, professor, também essa questão? O senhor acredita que também não haja a possibilidade, quer dizer, a possibilidade há de haver uma terceira via, é óbvio, porque qualquer pessoa, até eu, o senhor, podemos nos candidatar a presidente da República, né? Se seremos eleitos ou não, aí é outro departamento. Então, terceira via, que tanto se fala. Mas eu não acredito que essa terceira via vai suplantar os votos que o ex-presidente Lula, no caso agora concorrendo, vai ter durante o processo eleitoral. O senhor também acredita nisso, professor? Olha, eu estou acompanhando as pesquisas, o cenário. Na verdade, essa terceira via pode ser a segunda via. Esse é o problema, está entendendo? Ou seja, há uma perspectiva hoje bem concreta de Lula ganhar no primeiro turno, entendeu? Então, é muito objetivo isso. E o Bolsonaro nem sair candidato, nem ser candidato. Então, quer dizer, o que é dito hoje terceira via pode ser, na verdade, a segunda via, entendeu? Então, o cenário é esse, porque já nos bastidores já falam em Bolsonaro sair candidato ao Senado por algum estado do Brasil, tá entendendo? Então, quer dizer, que poderia ser até pelo Rio de Janeiro, né, como candidato ao Senado. Então, quer dizer, a situação do Bolsonaro, ele está despencando, né, a sua popularidade, tanto que ele agora vai fazer uma volta ao país, né, para tentar recuperar alguma coisa. Então, a situação, na verdade, é essa. O que é de... Eu não acredito na terceira via,
porque a terceira via é a segunda. Porque todos esses que estão na terceira via, dita terceira via, estiveram com o Bolsonaro. E o Ciro Gomes fugiu à França e deixou a população aqui no desespero para a eleição, a última eleição. Então, quer dizer, um se omitiu, é um omisso na história do Brasil, que é o Ciro Gomes, e os outros, o Mandetta foi ministro da Saúde, desmoralizado pelo próprio Bolsonaro. Então, quer dizer, o Dória, quem não lembra do Bolsonaro Dória, né? Então, são todos da mesma via, né? Que agora estão divididos porque foram desmoralizados. E o Ciro Gomes, que foi omisso diante do quadro e não se posicionou, preferiu ir tomar vinho na França, em Paris. Então, na verdade, a terceira via é a via Bolsonaro. Não existe uma terceira via, objetivamente. E a probabilidade de ganhar no primeiro turno é enorme. Então, é esse o quadro que eu vejo. Desde 1989, só tem 2 grupos disputando. O grupo popular e o grupo de direita. Só 2. Lula e Collor. Lula, Fernando Henrique, 2 vezes. Lula e Alckmin, Zé Serra, Dilma, né? 2 vezes. Então, você não tem uma terceira via em absoluto, porque a terceira via, na verdade, é a segunda desmoralizada. Pois é, professor, foi muito bom o senhor ter falado nisso agora, né, nessa última pergunta, que a gente começa a perceber que personagens do passado, como Serra, Aécio, que já foram candidatos e tudo mais, hoje é carta fora do baralho, ninguém fala mais, né, professor? E aí, para a gente encerrar de vez mesmo, só para a gente encerrar de vez, vem o Michel Temer, olha só, dizer que não será candidato, porque... Mas será que Temer ganharia alguma coisa? Acho que ele não ganha nem para síndico de prédio, professor. Não. É ridículo, inclusive. É ridículo. E o papel que ele teve foi, infelizmente, de profunda mediocridade. Então, não tem nenhuma comparação. Pois é. Professor, muito obrigado. Só se iguala ao próprio Bolsonaro, a mediocridade. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação em mais uma segunda dupla em nosso canal. Quero agradecer mesmo e dizer que na próxima segunda-feira estaremos juntos em mais um encontro e com um tema extremamente importante. Nós vamos falar sobre o marco temporal, um tema que está aí na pauta do dia e que a gente precisa debater, e o professor, com muita propriedade, por estar sempre ligado com as questões indígenas, ele vai falar com muita propriedade a respeito desse assunto para a gente. Então, aí fica registrado o nosso próximo encontro, o nosso próximo tema, no caso, para a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço, professor. Uma boa noite a todos. Boa noite e até o próximo encontro. Até mais.